Olá, o meu nome é Bruna e este aqui é uma dose de histórias. E hoje eu vou falar sobre uma duologia de fantasia que eu gostei bastante de ler. Uma breve resenha, né? Só vou falar um pouquinho sobre esse livro, que eu tenho certeza que as pessoas que gostam muito de fantasia vão ficar interessadas. Eu não sou muito de ler fantasia, por isso para mim foi uma experiência bem interessante. E principalmente porque se encaixa mais no meu gosto pessoal esse livro. O nome do livro é Serafina. Que capa linda, não é mesmo? E esta aqui é a continuação, Sangue de Dragão. Que lindo, né? Combinando. A primeira capa que esse livro teve era muito feia, misericórdia. Mas aí eles relançaram, né, para poder lançar o segundo livro. Eles relançaram com essa capa bonitinha para os dois combinarem. Eu tenho um pouco de agonia que um livro é maior do que o outro, mas isso não vem ao caso. Vamos falar aqui sobre esses livros bem legais. Bom, Serafina é a nossa protagonista. E aqui nós entramos num mundo meio era medieval, mas não é a nossa era medieval. É uma era medieval inventada, fictícia. Não sabemos se isso se passa numa outra terra, né? Um outro planeta, um mundo paralelo, é fictício. Ou num futuro muito à frente do nosso, onde as coisas meio que voltaram para trás e agora tem essa era medieval. Na minha teoria, eu acho que é a nossa terra, só que muito no futuro, e aí as coisas voltaram a ser meio medievais. Mas enfim, nesse mundo aqui medieval, nós acompanhamos, bem basicamente parecido com o nosso. As pessoas são muito crédulas, né, da religião que tem aqui, que tem muitas coisas parecidas com a católica, mas não é uma católica, é uma religião fictícia aqui do livro. E as pessoas são muito crédulas, elas têm os santos delas, têm as rezas e as crenças. E as pessoas são muito levadas, né, pelo que a igreja dita. E essa igreja, ela tem esse certo poder aí. Mas esse não é o foco do livro. Tem bastante a ver, né, com o que se trata aqui. É bastante importante para o desenvolvimento. Mas o foco aqui do livro é falar sobre pessoas que são mestiças. Nesse caso, mestiças de humano com dragão. Porque neste mundo aqui, os humanos dividem ele com dragões. E no caso, dragões, eles podem usar os sarantras, que eu acho que é assim que fala. Que é uma espécie de corpo humano, né? Eles se transformam em humanos para poder andar ali entre as pessoas, falar o mesmo idioma, porque é meio que impossível um ser humano entender o idioma de um dragão e o dragão entender o humano falando, algo assim, né? Porque é muita diferença de tamanho, o som de um dragão é mais gutural, muito alto. Então eles têm como se transformar em humanos, né? Para poder andar ali entre as pessoas. Só que teve um tempo que isso era tranquilo, mas depois houve uma guerra e aí não podem se misturar. Hoje em dia eles estão ali, aqui na história, eles estão em paz. Eles estão convivendo. Ainda tem pessoas, né? Ainda tem dragões que se transformam em humanos. Mas eles têm que ficar bem na deles. Eles não podem sair falando que são dragões. Porque as pessoas têm muito preconceito. Inclusive, muitos ali religiosos da igreja dizem que é pecado, que é imprestável, que é maligno, que não pode misturar, que é uma aberração. E daí a gente tem a Serafina, que é mestiça de dragão e humano. Sua mãe era um dragão e seu pai um humano. E sua mãe faleceu, ela só tem agora o pai com uma madrasta e o tio dela que era irmão da mãe. Então esse tio dela também é um dragão em forma de humano ali, né? Disfarçado ali para ajudar ela a lidar com essas coisas. Porque
como mestiça, ela tem toda a aparência de humana, só que algumas partes dela ela tem escamas, né? Em vez de pele normal, é escamas. E ela tem que manter sempre escondido. Pois se essas pessoas que são tão fanáticas descobrirem que existe mestiços, eles já acham que um dragão se tornar humano é uma aberração e precisa ser exterminado. Imagina o quão inaceitável para eles é um mestiço. E o problema é que o mestiço, ele é inaceitável para os humanos e para os dragões. Tem essa coisa do ódio. Tem muitos dragões que odeiam demais os humanos. Tem muita raiva deles, tem nojo. E para eles é inaceitável que um dragão tenha relação com o humano, sabe? Tenha um casamento, tenha uma vida, uma família, assim como a mãe da Serafina teve. Tanto que ela é considerada uma traidora pelos dragões. E tem uma trama política aqui por trás, envolvendo essa coisa da Terra dos Dragões e do país ali dos humanos. Países diferentes de humanos, isso que é bem mais desenvolvido nesse livro aqui. Nesse primeiro a gente está mais sendo apresentado a uma trama mais misteriosa, assim. Eles precisam descobrir quem foi que matou o rei. Por quê? O rei foi morto de uma forma que dragões costumam matar. E se realmente foi um dragão que matou o rei, isso quer dizer que eles vão entrar em guerra. Mas uma guerra com os dragões não era o que estava sendo bom agora para o momento, porque eles finalmente estão mais em paz e os dragões não estão queimando todo mundo vivo. Que no caso, né, dragões contra humanos, os dragões acabam. Por isso que os seres humanos odeiam tanto os dragões, porque eles já foram muito tiranos, já mataram muitas pessoas, acabaram com o lugar. E agora, finalmente, depois de um tempo, eles estão ali em paz. Mas esse rei que estava mantendo a paz, esse acordo, né, ele foi morto de uma maneira que indica muito que foi um dragão. E a Serafina acaba envolvida nessa história. A Serafina, no caso aqui, ela trabalha no palácio, sim, né, para a monarquia, só que ela trabalha como alguém que ensina, ela trabalha no, como posso dizer, tipo a orquestra do castelo, né? Ela toca um instrumento, ela toca muito bem e ela é assistente do maestro, né? Que tem esse maestro que ensina as pessoas e que rege a orquestra. Ela, além de tocar, ela é assistente dele, ela ajuda ele em tudo. E daí ela acaba envolvida nessa história porque ela tem esse sangue de dragão, né, no meio dela. E daí começa a desenvolver essa trama política. Eu achei um livro, assim, excelente, que tenha só 2 livros. Esse aqui, ele é até um pouco maior, porque ele desenvolve um pouco mais essa coisa dos mestiços e de como eles têm umas coisas interessantes. Porque essa mistura do humano com o dragão desenvolve umas coisas que ninguém nunca viu antes, que são pessoas que têm habilidades diferentes, entendeu? E todos eles conseguem se comunicar entre si numa espécie de palácio mental. Eles conseguem construir isso e comunicar entre si. Esse poder telepático, né? Essa habilidade telepática. E é muito interessante o modo como é desenvolvido, como cada um tem suas características e como eles escondem isso da sociedade para poder viver tranquilo. Como outros tiveram que ficar muito afastados porque era impossível esconder. E daí, o modo como é desenvolvida essa história, eu gostei pra caramba, sabe? Ele parece só mais uma história com adolescentes bobos, né? Porque a nossa protagonista Serafina é adolescente aqui na história. Só que, inclusive, não tem tanto romance aqui. Apesar da gente ver ali um chip entre ela e o príncipe, isso não é tão desenvolvido, não é o foco, não se fala tanto sobre isso, principalmente aqui no segundo livro, onde a Serafina precisa assumir a responsabilidade de juntar essas pessoas, né, todos esses meio dragões, para poder resolver o problema em que eles estão agora, que não é um problema tipo pouca coisa, é tipo um problema muito grande, é questão de vida ou morte. Se esses mundos entrarem em guerra, se novamente os dragões resolverem entrar em guerra com os humanos, a coisa vai ficar muito feia, vão muitas pessoas morrer. E daí eles precisam evitar isso. E aqui tem bastante dessa trama política, né? Descobrir aí quem
que matou o rei, o que está acontecendo. É bem legal esse primeiro livro. E o segundo, que é mais focado, né, no desenvolvimento da ideia dos meio-dragões, dessas habilidades que eles têm, desse palácio mental que a Serafina monta para entrar em contato com eles e conversar telepaticamente. E, por fim, né, saber o que vai acontecer, se ela vai conseguir evitar essa guerra ou não. Eu achei muito legal, muito bem escrito e desenvolvido. Não é uma coisa bobinha, sem graça. Tem uma construção de mundo muito bem feita. Não é de qualquer jeito. Tem todo um glossário aqui com palavras que só tem aqui no livro, do próprio mundo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ou tá nesse ou tá no segundo. Tá no segundo. Olha que interessante, gente. Tem até uma coisinha aqui para pirar a mente de quem gosta de livros de fantasia. Um mapa. Eu sei que vocês gostam. É interessante. Eu não sou muito de fantasia, mas esse aqui é muito bem feito. O glossário tá aqui no final. São palavras só desse universo, esses termos que é só daqui, foram inventados para cá, para pessoas que são, como posso dizer, dessa coisa da religião deles, da política deles. É um mundo inteiro criado em detalhes, sabe? Ó, inclusive tem uma lista aqui de personagens, ó, para poder entender quem é quem, a ligação, bonitinho. Eu acho isso bem legal. Não é um livro meia boca, sabe? Todos os personagens são bem desenvolvidos, tem a sua parte ali na trama. E é isso, eu deixo de indicação para quem gosta de fantasia e para quem não gosta, porque embora ele tenha essa parte fantasiosa da existência de dragões que podem se transformar em humanos, de humanos que têm habilidades telepáticas, ele é muito pé no chão, de verdade. Ele não tem coisa tipo uma brisa, uma viagem na maionalga. Ele é bastante pé no chão. Ele tem um desenvolvimento muito bacana, uma construção de mundo bem detalhada, e mesmo assim você não acha tipo coisa demais, impossível entender. Você não fica perdido. Conforme você vai acompanhando aqui a história, você fica tranquilo. Inclusive, eu li esse livro aqui depois desse. Eu não li na sequência. Claro que eu li depois, né? Oh, meu Deus. Quis dizer que eu não li na sequência. Assim que terminei, peguei esse. Eu demorei uns 2 ou 3 meses para ler. Depois que eu terminei esse. E mesmo assim, eu segui tranquila. Não fiquei perdida, não fiquei sem lembrar o que aconteceu no outro, quem era quem. Foi tranquilo para mim. Eles até o primeiro capítulo desse livro é um breve resuminho ali, né? Do que aconteceu, pra gente não ficar tão fora de contexto. Mas mesmo assim, foi bem tranquilo acompanhar. E eu achei show de bola. Gostei pra caramba. Esses livros são da editora Jangada. Eu vou deixar o link na descrição. O link da Amazon para esses livros. E eu espero que tenham gostado da dica do vídeo. Deixem um comentário se vocês já leram esse livro, se gostaram, se conhecem outros do mesmo estilo. E é isso. Compartilhem com seus amigos, com a família. Não esqueçam de deixar um likezinho. Não esqueça do link da Amazon. Se for comprar esses livros ou qualquer outro, por favor, use o meu link para me ajudar muito. E é isso. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.